Havendo o número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos, bem como das proposições apresentadas. Mensagem 056/2017 do senhor prefeito municipal de Florianópolis. No uso das atribuições que me confere a lei orgânica do município de Florianópolis, tenho a honra de submeter à elevada consideração, análise e decisão de vossas excelências o projeto de lei em anexo que altera o artigo 2º da Lei 9.886/2015. Vários ofícios do senhor prefeito municipal. Ofícios da Aresc, ofícios da Casan, ofício do Ministério da Educação, ofício do Ministério da Educação, ofício da Comissão do Meio Ambiente, ofício da CETUP, ofício da OAB, ofício da ASOBRAP, ofício do gabinete do vereador Maicon Costa, moção do gabinete do vereador Miltinho, moção do gabinete da Câmara Municipal de Florianópolis do vereador Lino, requerimentos de vários senhores vereadores, indicação de vários senhores vereadores e vários projetos de lei de vários senhores vereadores. Senhor presidente, é o que temos por hoje. Coloco em votação as atas das sessões dos dias 6, 7, 8 e 13 de março. Os vereadores concordam como se encontram aprovadas. Decorrido pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Solicito sorteio das bancadas. Do PSDB. Vereador Maicon, por até 4 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, em especial o vereador Tiago Silva, que retorna do secretariado para essa casa legislativa. Boas-vindas ao vereador Tiago Silva, público que nos assiste. Senhores, eu venho à tribuna nesse momento para falar, em especial, do chefe do Executivo Municipal, prefeito Jean Loureiro. Acredito que muitos divergem da sua posição, da sua administração, da maneira como ele conduz, talvez, as suas atividades dentro da prefeitura. O que nós não podemos, de maneira alguma, e não temos como negar, é que o prefeito realmente é ativo nas suas atividades laborais. Eu digo isso no sentido de estar despachando sempre que possível com o prefeito, às 6 horas da manhã, 1 hora da manhã. Então, teve um comentário recentemente nas redes sociais, vereador Pedrão, que o prefeito teria envelhecido pelo menos uns 5 anos nesses primeiros 5 meses de prefeitura, na Prefeitura Municipal de Florianópolis. Ainda que, eu digo, repito, a gente venha a divergir em diversos pontos, eu mesmo tenho as minhas divergências com alguns pontos como o prefeito municipal conduz o seu trabalho, eu queria dizer que, pelo menos hoje, nós não temos um prefeito que se esconde. E eu me orgulho em ter votado no prefeito Jean Loureiro, em ter feito parte da chapa que elegeu o prefeito Jean Loureiro, porque eu vejo alguém que está ativamente presente, não somente nas redes sociais, mas principalmente nas ruas da cidade. O prefeito se mostra efetivamente um líder para conduzir o seu secretariado, para conduzir aqueles que são seus subordinados. Fico feliz nesse sentido, porque há muito tempo, há pelo menos 4 anos, nós não tínhamos um prefeito que realmente era um líder nessa cidade. Repito, nós podemos divergir em diversos pontos, podemos não concordar, mas uma coisa que é inquestionável é a vontade de trabalho do prefeito Jean Loureiro. Sou do PSDB, partido que compõe a base do governo, com o vice-prefeito João Batista Nunes, e eu entendo perfeitamente que essa maneira como o prefeito conduz o Executivo Municipal pode trazer grandes frutos no final
do seu mandato nos últimos 4 anos. As divergências, as diferenças são importantes e salutares em qualquer governo. A oposição e mesmo a oposição de quem se considera base e situação também são importantes. Mas eu venho aqui dizer, no tempo do partido da social-democracia, e acredito que o meu par, meu correligionário, o vereador Jefferson Bacher, tem esse mesmo sentimento, de ver um executivo pulsante, às 6 horas da manhã, reunido para dar encaminhamento às demandas da cidade. Nesse pouco tempo que me resta, senhores, quero dizer que eu me sinto efetivamente representado. E sempre que necessário, irei divergir do prefeito, mas de maneira coerente, de maneira que a gente possa construir uma melhor cidade. E a partir do momento que eu não concordar, virei a essa tribuna, também para criticá-lo, caso seja necessário. Essa é a mensagem que eu passo nessa abertura de sessão, nessa segunda-feira, uma sessão que promete diversos itens em pauta importante, sindicatos aqui nas galerias, provavelmente um pedido de tramitação de urgente e urgentíssimo pelo pessoal do PSOL, acho que o vereador Renato, em relação ao projeto do Uber nessa casa. Senhores, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, obrigado. Bancada do PTB, vereador Fábio Braga, por até 2 minutos. O Tiago vai falar os 8 minutos. Senhor presidente, vereadores, público que nos assiste, pessoal na TV Câmara, inicialmente das boas-vindas ao vereador Tiago, que volta ao plenário para reforçar as filas aqui do nosso Parlamento Municipal. Vereador, seja bem-vindo. Este final de semana estive acompanhando a cheia do Rio Quinca e o Rio Sangradouro na Praia da Armação. Estive sábado na Praia da Armação acompanhando várias casas alagadas, assim como no norte da ilha também aconteceu, mas em especial, vereador Dalmo, fiquei lá no sul da ilha no sábado inteiro acompanhando, em contato com a Secretaria de Infraestrutura, com a Defesa Civil e o prefeito Jean Loureiro, que sabe da importância de fazer ali naquela região, além de uma limpeza do rio, nós temos ainda 2 árvores, uma grande acácia e mais uma árvore que caiu com aquele forte vento de 2 meses atrás, obstruindo a passagem do rio. Nós precisamos ali fazer uma ação efetiva que passa pela limpeza do Rio Sangradouro, pela discussão da possibilidade ou não de dragagem, pela verificação do esgoto que é jogado naquele rio ali, precisa-se fazer o fechamento, precisa-se fazer uma conscientização ambiental na população para que pare de jogar resto de obra e lixo naquele rio ali, né? Nós precisamos, vereadores, iniciar aqui nessa casa e conclamo a todos os vereadores para na Comissão de Viação e Obras chamamos, vereador Lela, uma audiência pública para debatermos de forma clara e concreta e definitiva a situação do Rio Sangradouro, do Rio Quincas e, sobretudo, a forma que desemboca na nossa praia do Matadeiro, e tem dias ali que não dá para ficar. Eu soube que no sábado, no final de tarde, o cheiro ali era horrível e a praia vem sendo um depósito de lixo do Rio Sangradouro. Então eu estou propondo um debate ampliado na Comissão de Viação e Obras sobre, sim, o desassoreamento do rio, mas também sobre os dejetos que ali são colocados e, sobretudo, a forma que ele vem se desembocando na Praia do Matadeiro. Com estudos, algo planejado, algo que resolva de vez aquela situação. Nós precisamos salvar... Obrigado, presidente. Nós precisamos, vereadores, salvar o Rio Quincas e o Rio Sangradouro e, sobretudo, por consequência, salvar a Praia do Matadeiro. Isso vai ser uma consequência lógica e eu vou pedir para os vereadores, para nós imbuirmos, vereador Pedrão, o senhor que também que é frequentador com o meu da praia, um grande debate sobre a situação do sul da ilha, sobre o Rio Quincas, Sangradouro e a Praia do Matadeiro. Obrigado, presidente. Vereadores, eu sei que alguns parlamentares estão emocionados aí com o retorno do vereador Tiago Silva a esta casa, a qual eu faço o registro aqui. Seja muito bem-vindo, vereador. Que seu amigo presidente lhe dá essas boas-vindas. Mas, se vereadores quiserem ficar conversando, possam conversar ali na antessala, que tem muito barulho dentro do plenário. E isso está sendo uma falta de respeito aqui na condução dos trabalhos. A bancada do PMDB. Vereador Tiago, por 8 minutos. Vereador Tiago Silva, por 8 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Maria da Graça, servidores,
Quero aqui agradecer, senhor presidente, a maneira calorosa dos colegas, né, e o retorno aos trabalhos. Quero aqui agradecer o convite feito pelo prefeito, né, que pediu para que a gente fizesse um encaminhamento de algumas atividades, né, e o que ele nos solicitou, né, foram feitos, né, com muito trabalho, né, e agradecer também a passagem do vereador Celso Sandrini. O vereador Celso Sandrini, eu conheço ele desde 2009, quando eu tive a oportunidade de assumir a primeira vez nessa casa, e acredito que foi um grande vereador, um vereador honesto, coerente, um vereador de luta, um vereador que travou, né, grandes debates aqui na cidade, e eu não poderia deixar de registrar. Mas, principalmente, fazer um registro no que se espera de um homem público, né? O vereador Celso Sandrini, ele passou por essa casa e depois algumas situações que tiveram, né, vereador Gui Pereira, particular, né, motivos particulares, em que ele teve, inclusive, acamado, teve, né, uma situação bem complicada. Agradecer ao vereador Afrânio, que sempre teve um carinho muito especial ao vereador Celso Sandrini, que visitou no hospital, que teve, naquele momento mais difícil, os vereadores aqui, como também o vereador Catume, que passou por uma cirurgia, que a sensibilidade e a solidariedade dos vereadores. Então, eu quero aqui registrar a situação, né, e que possam, né, os senhores vereadores também fazer esse rodízio, né, porque ninguém se elege aqui sozinho. Todos precisam do suplente. Alguns vereadores já ficaram na suplência e depois, posteriormente, puderam assumir o mandato de vereador, vereador Dalmo, vereador Herade, vereador Catume, né, o próprio vereador João Luiz, vereador Jefferson Beck, que também, né, passou por essa situação da suplência, vereador Renato, e o vereador Gui Pereira, né, que, como eu, em 2009, ficamos na suplência e, posteriormente, assumimos. Então, eu quero aqui fazer o registro, né, eu tenho uma admiração muito grande pelo meu suplente. Quem dera todos os vereadores ter, né, uma amizade e uma particularidade com os seus suplentes. Então, esse é meu registro. Segundo registro, senhor presidente, é que gosto muito da função, né? Vereador, por favor, silêncio, por favor. Vereador na tribuna. De trazer, né, os temas que são importantes para a cidade e discutir com essa legislatura. Nós tivemos uma legislatura passada turbulenta, uma legislatura que muitas das vezes alguns vereadores foram colocados, né, vítimas de algumas turbulências que aconteceu na legislatura passada. Mas o tempo é o senhor da razão e o tempo mostra a verdade. Então eu tenho que deixar registrado essa nossa legislatura passada, que eu não tive tempo ainda de, nessa legislatura, vim aqui agradecer com os meus amigos vereadores, que aprendi muito, né, na legislatura passada, e retornar, né, com alguns que retornaram e com os novos, né, buscar mais experiência e trabalhar ainda mais pela nossa cidade. Quero aqui cumprimentar o vereador Catume, que hoje me chamou para uma reunião, mas não pude estar na sua reunião hoje às 11 horas, vereador Catume. E parabenizar o prefeito de ter colocado o senhor como líder, porque o senhor é um vereador que consegue transmitir as tarefas que são colocadas ao senhor. E eu me lembro que o César, quando tinha dificuldade, chamava bastante o senhor para conversar, dialogar, e parabenizo a escolha do prefeito por ter colocado o senhor nessa função de líder. O senhor tem uma coisa que poucos ainda assumem na política, que é a palavra. Então, podem gostar do senhor, podem não gostar do senhor, mas o senhor tem uma palavra só. Pode perder o projeto no plenário, pode ganhar, mas o senhor mantém a sua palavra. E isso o senhor sabe porque o senhor transita bem, o vereador Afrânio conversa muito com o senhor, né, que é a voz, né, da oposição, voz ferrenha, e ele sabe lhe admirar por isso. Então, nós já perdemos embates aqui, né? Vossa Excelência sabe que já tivemos lados opostos, eleição do presidente Herade, o senhor foi um grande articulador,
em que elegeu o vereador Herádio para a presidência dos 2 anos aqui nesta casa, e Vossa Excelência, naquele momento, disse: vereador Tiago, o senhor vai perder. Eu disse: não tem problema. A gente ganha, a gente perde a eleição da mesa, isso faz parte do jogo. Mas a sua capacidade de articulação, Vossa Excelência merece o respeito e a admiração desse vereador. Então, senhor presidente, eu tinha que fazer esse registro, porque às vezes o Catume me ligava e a gente dizia: senhor Catume, eu acho que já estou com saudade, né, dos nossos embates, mas sempre embates saudáveis, que sai do plenário, a nossa amizade continua a mesma, né, vereador Catume? Então, aqui fazer esse registro. Senhor presidente, eu não poderia também deixar de fazer um registro, e que esse é um motivo em que nós devemos discutir. Eu tenho visto algumas falas do vereador Renato, na situação das funerárias que se encontram na nossa cidade. Merece sim, vereador Renato, parabenizo o senhor, um debate, porque você vai até uma funerária, a funerária está de plantão, só tem um caixão que a funerária acha que deve vender naquele horário, o valor é único. Se você vai buscar um caixão, o valor mais em conta, esse não tem, está em falta. E eu não consigo admitir por que essa licitação ainda não aconteceu. Eu não consigo entender. Essa cidade tem algumas coisas que não consegue se entender. Os táxis, essa bagunça que foi dado lá sem licitação. Os ônibus, as concessões foram dadas sem licitação. Quem é amigo do rei ou da rainha ganhava sem as licitações. É essa nova cidade que não se admite nos dias atuais. O jeitinho, os inhos. E aqui responsabilizar todas as administrações que passaram e não fizeram nada. Não licitaram. Aqui, quanto tempo demorou para licitar os boxes do mercado? Quanto tempo? Os táxis foram licitados por quê? Porque teve essa casa um papel de protagonismo. Essa casa fez a CPI e a primeira licitação da história da cidade foi feita através dessa CPI. A primeira. Até então, vereador Renato, se o senhor fosse amigo do rei ou da rainha, ia lá na prefeitura, o senhor ganhava uma concessão. E essa casa, na legislatura passada, e aqui registrar... Por mais 30 segundos, vereador. Se o senhor puder me dar os seus 2 minutos do PR, seria muito gentil do PRB aqui, mais 2 minutos. Mais 2 minutos para o vereador. Essa casa teve um papel de protagonismo. Porque muita gente diz: a CPI não vai dar em nada. Essa CPI do táxi deu, sim. Caçamos 78 placas. 78 placas foram caçadas. A primeira licitação da história. 200 novos táxis entraram e estão circulando. Então essa casa, às vezes, perde a oportunidade de fazer os grandes debates da cidade. E essa da funerária, eu quero parabenizar o senhor, vereador Renato. Foi um debate que a cidade há anos espera. Há anos espera. Acabou os jeitinhozinhos de quem é amigo do rei, ganha tudo. Quem não é amigo do rei, não ganha nada. O império acabou há muito tempo. Foi-se o tempo que a gente tinha a prefeita e o marido governador. As oligarquias já se acabaram. Já se acabaram. Vocês imaginam se fosse o vereador Lino Pérez, ou o Afrânio, quando foi vice-prefeito, se o Afrânio chamasse as empresas de ônibus e entregasse as concessões sem licitação? O Afrânio estava lá preso na Trindade. O Lino não ia ter nem direito a banho de sol, porque é do PT, eles não iam deixar. Já pensou? Se o vereador Miltinho resolve a pegar uma secretaria e entregar a concessão dos transportes sem licitação? Isso aconteceu aqui na cidade, ninguém foi responsabilizado. Vereador Afrânio, essa casa, na legislatura passada,
quando interrompeu um ciclo dos TACs, talvez ela possa ser reconhecida, a legislatura passada, só no futuro. Eu defendo a Câmara, eu defendo os vereadores. Eu não acho justo... Segundos, vereador. O senhor não vai me dar os seus 2 minutos, presidente? Mais 2 minutos da bancada do PR também. O vereador Dalmo também cedeu mais 2 minutos? Os 2 estavam prometidos para o Dal. Então, senhor presidente, essa casa, o tempo vai mostrar que se trabalhou muito. Se trouxe grandes debates para essa casa. Mas, às vezes, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, só o tempo é que mostra a realidade. Só o tempo é que mostra o quanto se fez. Muitas vezes as pessoas gostam de dar sua nota no afã da empolgação. Uma parte, vereador Catone. Vereador Tiago, primeiramente desejar a Vossa Excelência boas-vindas e com certeza seu retorno engrandece essa casa, esse parlamento. Vossa Excelência que sabe usar como poucos essa tribuna, o espaço que lhe é concedido. Tenho certeza que Vossa Excelência vem para somar e realmente fazer aquilo que o seu coração sempre almejou, que é legislar em bem da sociedade, da população mais carente, das pessoas que precisam. Então, seja bem-vindo e quero dizer para Vossa Excelência que o parlamento ganha com a volta de Vossa Excelência. Obrigado, vereador Catume. Senhor presidente, esses assuntos, inclusive tem um outro assunto que eu acho que essa casa tem que trazer para discussão, é também por que não há a licitação dos boxes do antigo terminal ali da Mauro Ramos, vereador Dinho. Ali está intocável. Eu tentei aqui pedir informações ao Tribunal de Contas e nada aconteceu. Na rodoviária velha, o antigo terminal. Também, hein? Mais 30 segundos agora, vereador. O PSC do meu amigo João Luiz da Bega... Mais 2 minutos. Vamos botar todo para ele hoje. E o João Luiz da Bega, eu não posso deixar de registrar, vereador, porque tinha na legislatura passada, e eu aqui falei, o seu pai fez história aqui, nessa casa. E quero aqui registrar, não porque o senhor está me cedendo o tempo do partido, mas que eu tenho uma admiração muito grande pelo seu pai. Então, senhor presidente, é esses debates que está faltando aqui na casa. O senhor, onde é que já se viu aqueles boxes sem licitação, sem contrato, sem nada, não pagam nada para a prefeitura? Entraram num prédio público e estão lá. É a mesma situação que se encontra as funerárias. Ah, vocês podem usufruir do serviço sem licitação. Aí quando você vai lá, quer comprar um caixão, não, o mais barato não tem, só tem o mais caro. Então eu acho que tem coisas nessa cidade que devem, essa casa, assim como fez na CPI do táxi, trazer esses debates. Sabe, eu acho que a cidade ganha muito com essas proposições, com essas ideias. E eu aqui, senhor presidente, já é a terceira vez que tenho a oportunidade de passar nessa casa. Às vezes eu vou para casa com aquele sentimento de frustração, mas quando nós trabalhamos juntos aqui, eu quero aqui registrar os 23 vereadores naquela legislatura, foram homens fortes, sobreviveram às turbulências, e que não foram poucas. Que não foram poucas. Então, senhores, eu quero aqui agradecer e tenho certeza, essa legislatura, ela ganha... Mais 30 segundos. ...com os vereadores e a vereadora que enfrentarem esses desafios e essas propostas para Florianópolis do futuro. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. Bancada do PSB, cedeu ao Democratas os 4 minutos. Bancada do PSD.
Por 6 minutos, vereador Dalmo Menezes. Questão de ordem, vereador João Luiz. Queria aproveitar para parabenizar o vereador Tiago pelo seu retorno nessa casa. Eu que tive o prazer de iniciar na vida pública, juntamente com o Tiago na Secretaria de Turismo, eu como assessor técnico, o Tiago como assessor de marketing. Quero dizer que você é super bem-vindo, lhe respeito muito, lhe parabenizar, e gostaria que constasse na íntegra a fala do vereador Tiago. Ok, vereador. Feito o registro. Vereador Dalmo, por 6 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quero também aqui parabenizar o vereador Tiago, seu retorno a esta casa. A sessão anterior, presidente, por ser uma sessão solene, nós tratamos sobre meio ambiente e não podia deixar, na sessão ordinária, na função de presidente da Comissão do Meio Ambiente, fazer alguns comentários com relação ao meio ambiente, que é considerado hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa comissão do meio ambiente, que é presidida por este vereador, tendo o vereador Claudinei, o vereador Maico, o vereador Marquito e o vereador Dinho como membros da comissão, nós temos feito algum trabalho para também dar nossa pequena contribuição ao município de Florianópolis, especial ao meio ambiente. Tivemos algumas reuniões ampliadas, como foi, vereador Marquito, a reunião, audiência pública, lá no Ratones, para tratar exatamente sobre o meio ambiente, sobre um suposto empreendimento que estava previsto, ou está ainda previsto lá para aquela região. Nós estamos lá realmente debatendo o melhor para preservar o meio ambiente. Não foi diferente no Rio Vermelho, há uns 15 dias atrás, e na Barra da Lagoa também, o requerimento do vereador João Luiz, sobre o saneamento básico. Isso também é um trabalho da comissão, verificando a possibilidade de melhorar o meio ambiente. E, vereador Dinho, faz mais ou menos uns 15 dias, eu solicitei aqui do plenário ao vereador Dinho uma interferência junto à CONCAP, porque lá no Rio Vermelho tinha uma rua que as pessoas, às vezes, também têm que contribuir para o meio ambiente e colocar material, assim, material pesado nas vias públicas. Então, logo, solicitei ao vereador Dinho, o seu diretor, Ricardo Leal, através da CONCAP, mandou recolher aquele material, isso também ajudar o meio ambiente. Outras situações, como o Parque da Luz, que nós fizemos, aí foi questão pessoal deste vereador, a convite dos moradores, da Associação de Moradores do entorno do parque, fizemos várias reuniões para melhorar a situação daquele parque, reformando aquela casa que eles fizeram, ali a Floran, o SMDU, tantas entidades ali presentes, a habitação. Isso também foi participação desta casa. Aprovamos também aqui o Parque da Galheta, está em tramitação o Parque Municipal do Santinho, lá do Santinho. O Parque das Dunas da Lagoa, vereador Renato, que está em tramitação nesta casa, o senhor batalha bastante também. Então, são várias obras. Agora tem um requerimento, acho que é do vereador Lela, para tratar sobre a exploração da água da Lagoa do Peri, que vai também ter uma audiência pública. Estão agendadas várias reuniões para tratar deste assunto. Então, eu acho que no Dia do Meio Ambiente, que todos tenham a conscientização de fazer um trabalho em benefício do meio ambiente, e esta casa tem participado efetivamente das suas audiências, das suas reuniões. Quando vejo Marquito falando que 40% da área ainda está em preservação, é que nós temos que trabalhar, vereador, para isso manter-se. Porque do jeito que está a exploração, do jeito que se não tiver rede coletora de esgoto, essas áreas começam a ser invadidas, isso começa a ser explorada. E com essa exploração, realmente quem perde o meio ambiente. Nós temos um papel fiscalizador também, e que não deixar isso acontecer, e no mínimo pedir para haver fiscalização dos órgãos competentes. Uma parte. Uma parte, vereador Lino. Não, é só para destacar, desculpa interrompê-lo nesse ponto do seu pensamento, não, mas só para lembrar algumas outras unidades de conservação, que eu quero parabenizar, as comissões de viação, meio ambiente em particular, estão no mutirão para aprovar o quanto antes a unidade de conservação. Claro, escutando as audiências públicas, é só para lembrar que tem a da Costa do Pirajubaé, Conselho do Pirajubaé, o parque, né, e a de Sambaqui. Sim. Quer dizer, elas com as últimas que eu entendi. Nesse momento, era para ser hoje, não sei, o Pedrão da Cuba vai dar um informe sobre a Lagoinha do Leste, que era, lembra, que o Dausch
para ver a Comissão de Justiça, para ver se entrasse hoje ou amanhã. Mas Regime vereador... de urgência. Isso. E também, aí, como o senhor falou muito bem, a Lagoa, da Lagoa da Conceição. Lagoa da Conceição. Está na porta já também. Né? Inclusive com relação à Lagoinha do Leste, ela passa na Comissão de Orçamento e depois na Justiça. Como a Justiça não teve a reunião, possivelmente ela não viria hoje para a pauta, porque não houve a reunião da comissão e não sei se foi realmente debatida naquela comissão. As reuniões são em segundas-feiras e para a ordem do dia ela tem que ter 24 horas com antecedência. Talvez a razão de não estar incluso também não tenho conhecimento, que não faço parte daquela comissão. Mas são vários projetos importantes que essa casa, através da Comissão do Meio Ambiente, de Viação, e tantas outras comissões que participam, com relação também à Lagoa, ali a Costeira Pereira Jubaé, que está em tramitação também. Tem o Jardim Botânico, também, que teve uma participação efetiva desta casa, que também não deixa de ser a preservação do meio ambiente. Tantas outras áreas, como o Morro do Rio Vermelho, que queria fazer uma pavimentação, que está sendo estudado a forma de pavimentação para não agredir o meio ambiente. Então, são várias situações. A rede de esgoto, para evitar aquelas fossas de sumidores que ficam contaminando o solo. São várias atitudes dessa casa, com participação dos vereadores, e por 2 vezes eu tive o prazer de presidir essa Comissão do Meio Ambiente, e os membros que ali participam têm muito requerimento com sustentabilidade, pedindo para que o meio ambiente seja preservado. Então, no Dia Mundial do Meio Ambiente, eu não podia deixar de fazer essa manifestação e pedir a colaboração de todos, especialmente da nossa população. Por mais 30 segundos, vereador. Obrigado, vereador. Nossa população e os vereadores que tiverem condições de ajudar a fiscalização. Por isso fiz aqui uma observação na sessão anterior, com relação à CONCAP, Florença e MDU, porque eles fazem o papel de fiscalizador. Mas as pessoas também têm que se ater e colaborar também com o meio ambiente, porque não adianta só fiscalizar, se está fiscalizando porque tem coisa errada, e as coisas erradas também alguém está produzindo. Então, por isso, eu solicito que todos façam o mesmo papel, não fique só no dia de hoje, mas seja uma constante para ser realmente um resultado mais positivo. Muito obrigado. Bancada do Bloco. Vereador Marcelo, por 2 minutos. Senhor presidente, Guilherme Pereira, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos assiste. Eu gostaria, senhor presidente, de chamar a atenção da prefeitura, assim como fiz na administração passada, vereador Catume, para o prefeito César, de que nós temos que definitivamente fazer um projeto de macro drenagem para a nossa cidade. Inglês sofreu vários alagamentos. Acho que a ilha inteira, olhei na rede social, o Campeche também, e são sempre, vereador, ali nas mesmas ruas, as mesmas situações. É figurinha carimbada. As pessoas já não dormem, porque sabem que o programa deles, principal, é a previsão do tempo. Fica olhando a previsão do tempo, porque sabe, vereador Catume, que tem que levantar os móveis, que naquela noite não vão dormir. E nós temos que trabalhar um projeto de macro drenagem urgente para a nossa cidade. Eu fui intendente de Ingleses e trabalhei muito naquelas ruas. E nós temos drenagem de 1980 nas principais ruas, que agora foram pavimentando ruas, aumentou a contribuição e o diâmetro da tubulação é o mesmo, vereador Catume. Não suporta mais. Então eu faço aqui um apelo ao prefeito, que nós temos sim que pavimentar as ruas, dar qualidade para essas pessoas, qualidade de vida, o direito de ir e vir no dia de chuva. Mas primeiro, vamos pensar numa macro drenagem, para que nós tenhamos um ponto de lançamento, para que aí sim, vereador Catume, possa-se fazer as pavimentações com segurança, que não vai ter nenhum problema de alagamento. Esse tempo que me resta, eu gostaria também de falar que foi aprovado na legislatura passada o Parque da Lagoa do Jacaré, na qual eu fiz uma emenda, porque ia fazer o parque, tudo bem, mas ia esquecer... Mais 30 Catume. Segundos, vereador. Obrigado, presidente. Ia esquecer um trajeto que tem, vereador Lino, que escoa toda a produção de pescado do canto sul dos ingleses, é por esse trajeto. Então, eu fiz uma emenda para que fosse mantido o caminho para os pescadores, para a manutenção das embarcações, que o mecânico chegar até lá, para escoar o próprio peixe. Então, foi mantido isso e acho que foi um avanço. Obrigado, senhor presidente.
Bancada do Bloco, vereador Pedrão, por 2 minutos. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os colegas vereadores, público que nos acompanha nas galerias e também na TV Câmara. Eu venho aqui dar continuidade à fala do vereador Marcelo da Intendência, da bancada do Partido Progressista, que vem trazendo, sim, um tema muito importante, vereador Gabriel, para o futuro da nossa cidade. Com as fortes chuvas que caíram na noite de ontem, eu tenho convicção que o telefone da maioria dos vereadores tocou durante a noite inteira, pelo fato de inúmeras ruas da nossa cidade, em especial da região norte, região sul da ilha, região dos Ingleses, Rio Vermelho e a região do Campestre, Tapera, ficaram alagadas. É uma triste realidade de uma cidade que cresceu muito rápido, em que o poder público, de uma forma muito irresponsável, não deu a devida atenção para a forma como essa cidade foi crescendo, e agora os cidadãos, as pessoas, sofrem com a água entrando dentro da sua casa. São pessoas que perdem móveis, que perdem a sua própria casa, muitas delas construídas também em lugares de risco, alguns deslizamentos também foram registrados. Então, tudo isso nos preocupa muito e faz com que o plano diretor desta cidade tenha que vir para essa Casa Legislativa e os vereadores, de forma muito responsável, possam aprovar o plano diretor, mudando, sim, tudo aquilo que foi muito mal planejado para a nossa cidade. Temos que trazer dentro do plano diretor um futuro melhor para todos os munícipes dessa cidade. Além disso, não adianta de nada termos um bom plano diretor e não termos, vereador Marcelo, o plano de macro-drenagem do município de Florianópolis. Do que adianta pavimentar todas as ruas da cidade sem se fazer o sistema de drenagem? Do que adianta? Só para ter um retrabalho depois, para ter que retirar as lajotas ou rasgar o asfalto, para enterrar os canos e as ruas da nossa... 30 segundos, desculpa. Muito obrigado, senhor presidente. Dando continuidade à vossa fala, senhor que foi intendente dos Ingleses, conhece muito bem aquela região, conhece cada cano que tem em cada rua, sabe do que estou falando. Nós precisamos com urgência, vereador Marcelo, que esse município esteja acima daquela política de que enterrar cano não dá voto e comece a trabalhar para melhorar a vida das pessoas e não apenas em troca de voto. Chegou a hora. Muitas casas ficaram embaixo da água e muitas pessoas correm o risco de perder a sua própria vida. Muito obrigado. Bancada do Bloco, vereador Marquito, por 2 minutos. Senhores vereadores, ao público que nos assiste, subo aqui na tribuna para fazer ainda coro às falas dos vereadores que me antecederam do bloco e que realmente esses dias de chuva têm sido para nós, enquanto vereadores, uma luta incansável também de recebimento da sociedade, né, para alguns amparos aí. Queria aqui trazer, além das colocações relacionadas às ruas, também muitos equipamentos públicos como centros de saúde, escolas, núcleos de educação infantil, creches, têm trazido para nós denúncias de problemas com a questão da inundação, tanto por problemas na estrutura quanto de alagamento. E quero aqui gostaria de passar a foto do Ney, aqui do Ney da Caieira, da Barra do Sul, que tem um problema grave. Hoje tiveram que suspender as aulas. Desde o início das aulas não tiveram o recebimento de papel toalha, de papel higiênico, tem uma série de problemas de infraestrutura, não só isso, mas também de estrutura para trabalhar. Tiveram que cancelar as aulas de hoje por causa do alagamento, que está aqui, posso mostrar aqui nas fotos que recebi e que a equipe esteve lá presente, né? E que esse é um dos exemplos da falta de mínima infraestrutura, o qual o município tem que se debruçar de manter essas estruturas de equipamento público já garantidos, né? Então, são detalhes, às vezes, de telhados, retelhos, detalhes simples que poderiam ser muito bem evitados, né? E que a gente tem visto que, com uma sensibilidade, ou se concentrar nessas atitudes, levariam com que serviços como esse, que foi cancelado lá no extremo sul da ilha, né?
na Caeira, uma comunidade que necessita. Muitos desses pais tiveram que deixar seus trabalhos porque as crianças não puderam ir para o núcleo de educação infantil. Então, eu queria aqui registrar... Por mais 30 segundos, vereador. Obrigado. Queria registrar que esse é um dos casos e quero também deixar aqui o nosso mandato, fazendo as medidas possíveis para que o Executivo realize o seu trabalho de infraestrutura necessário para que os profissionais atuem de forma adequada e a comunidade receba o serviço qual ela tem o direito e a obrigação da Secretaria de executar. Obrigado. Bancada do bloco, vereador Renato, por até 4 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui, ao cumprimentar a vinda do vereador Tiago para esta casa, eu também quero saudar o vereador Celso Sandrini, que por poucos meses esteve aqui e fez um grande trabalho. E aqui saudar a comissão, o sindicato do taxista, que está apreensivo em função da própria situação. Agradecer desde já ao vereador presidente Guilherme Pereira, que recebeu a comissão do taxista e se prontificou em também tentar acelerar a tramitação do projeto. E eu quero agradecer aqui ao vereador Marquito, vereador Afrânio, vereador Claudinei, vereador Dalmo, vereador Herade, vereador Marcelinho e vereador Lela, que assinaram conosco o requerimento para a tramitação urgência urgentíssima. Então, isso é importante nesse momento, de que a gente possa diminuir o desespero de uma classe que sempre foi importante para a cidade e nesse momento não tem sido muito feliz na defesa dos seus direitos e principalmente na colocação dos deveres de quem concorre com eles. Eu quero colocar aqui, senhores vereadores, eu não vou citar o nome do vereador que já colocou na rede social, não vou fazer isso. Mas olha o que um vereador colocou na rede social nessa tarde. Dia tenso, vereador do PSOL está tentando colher assinatura para tramitar com urgência o péssimo projeto de regulamentação do Uber. Não teve dia tenso aqui. Isso é mentira. Eu recolhi as assinaturas com a maior paz, em todos que eu fui assinaram prontamente. Alguns vereadores não assinaram porque eu também não precisei, que eu precisava só de 8. Então isso fique bem claro. Incrível como mesmo, sem nenhum usuário do Uber ter pedido, e nenhum motorista do Uber tenha pedido esse vereador que quer destruir o sistema como ele é. Meus amigos, querem destruir é o táxi. Nós não queremos destruir o Uber. Eles é que querem destruir o táxi. E isso nós não vamos admitir enquanto estivermos como legislador dessa casa. Eu tenho dito com muita frequência, se deixar à vontade a questão do Uber na cidade, também vamos começar a montar escola nessa cidade a seu bel prazer, sem que a Secretaria de Educação possa fiscalizar. Mais ou menos a situação é essa. O privado vem aqui, faz uma escola, contrata professor sem qualificação, contrata escola sem qualificação e coloca o aluno que ele quer, da forma que ele quer, cobra o que ele quer. É isso que, paralelamente, nós podemos entender do táxi do Uber. Então, eu quero aqui fazer o apelo ao vereador Fábio, que é o relator da matéria, nessa comissão que se encontra, para que a gente possa acelerar esse processo. Quero fazer um apelo aos demais presidentes das comissões, para que a gente possa fazer uma reunião em conjunto e tentar acertar algumas situações, mas nós precisamos regulamentar os aplicativos, meus senhores. Isso não pode mais continuar dessa forma. Nós estamos prejudicando toda uma classe trabalhadora. Se houve problemas em tempos passados, se há problema de atendimento, mas o que nós precisamos ver é que é uma concessão do município. E isso nós não podemos simplesmente agora deixar que a cidade ela receba vários automóveis com vários aplicativos diferentes, que não vai ser só do Uber, vamos ter outros aplicativos, tá? E não tenha dúvida que daqui a pouco o Uber já não é mais aplicativo, ele também já vai dar o cartão, ele vai invadir vereador as Renato, áreas... está numa parte, vereador? Pois não, vereador Dalmo. Vereador, é até estranho essa informação, essa mensagem no Facebook. Por mais 30 segundos. Se o próprio motorista de táxi tem interesse na sua regulamentação. Sim. Não entendi a maldade disso aí. Não, a maldade aqui veio de quem defende o Uber, sem regulamentação.
porque o próprio sindicalista quer a regulamentação. O próprio sindicalista quer a regulamentação. Então, isso é de suma importância, que tenham direitos iguais para todos. Eu quero parabenizar a luta dos taxistas que estão aqui, que poderiam estar no seu carro ganhando dinheiro. Não, eles estão defendendo uma classe. Então, parabéns aos sindicatos, sempre presente, vão de gabinete em gabinete. Bancada do bloco. Questão de ordem, vereador. Vereador Lula ou Lino? Questão de ordem, Lula presidente. por 2 minutos. Questão de ordem, vereador Marquito. Gostaria de que colocasse na íntegra, registrasse a fala do vereador Renato da Farmácia. E queria já também informar que eu estarei saindo da sessão. Eu vou fazer uma palestra na abertura da Semana do Meio Ambiente do Instituto Federal de Santa Catarina, que começa daqui um pouco, então eu vou ter que me ausentar. Ok, feito o registro, vereador Lula por 2 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, todos que nos acompanham. Quero aqui primeiramente agradecer a atenção, o carinho de vereadores que na semana passada, por um momento que passei aí um pouco mal no início da sessão, me ajudaram, auxiliaram, bem como os servidores da casa também que se preocuparam e rapidamente, prontamente, nos deram encaminhamento para poder se restabelecer um pico de hipertensão que está sendo avaliado e em breve aí a gente já vai estar a 100% novamente, fazendo a recuperação breve. Mas vem trazer aqui a tribuna, vereador Marquito, antes Vossa Excelência sair, até fazendo uma referência do que Vossa Excelência colocou aqui em relação ao Ney Caeira, também nosso gabinete recebeu da mesma forma, e mostro aqui a quem está acompanhando a TV Câmara, do Ney Caeira, que está chovendo dentro da creche lá do Ney Caeira. Os professores, os servidores lá estão passando um trabalho tremendo, e o pior é que assim, na semana passada até eu conversei com o secretário, na semana passada já estava acontecendo isso, nós conversando com o secretário de Educação, o secretário Maurício, que prontamente falou que ia disponibilizar uma equipe técnica para averiguar e fazer os devidos consertos. Eles tiveram relatos que eles tiveram na semana durante o sábado, início do sábado, às 11 horas da manhã, mas às 2 horas pararam para intervalo e já foram embora e não terminaram e voltou a chover e aconteceu o problema. Então assim, eu quero primeiro agradecer à Secretaria de Educação que deu atenção à solicitação do gabinete e da comunidade que está preocupada com a situação das crianças lá do Ney Caeira, mas pedir uma atenção relevante do ponto de vista de fiscalização. A gente sabe que a Secretaria de Educação é uma dificuldade tremenda para poder fiscalizar as obras, porque o sistema deles de acompanhamento é diferente da Secretaria de Obras. Então que o secretário possa pedir a autorização do prefeito para, junto da Secretaria de Obras, fazer essa avaliação em todos esses colégios, escolas que a gente tem feito visitas e que as dificuldades são tremendas. E pela Secretaria... 30 segundos, vereador. Obrigado, mais 30 segundos. A Secretaria da Educação tem que se ater no que se refere realmente à educação. E como as escolas estão em situações parecidas com a do Ney Caeira, com telhados arrancados, desde dezembro do ano passado, vazamento, chovendo dentro, com outros problemas, que peça ajuda, auxílio da Secretaria que sabe trabalhar com obras. Chame a Secretaria de Obras até para dar uma solução mais imediata para as comunidades, para que torne a realidade, a normalidade nas comunidades escolares. E esse é o pedido da Câmara de Vereadores. Obrigado. Fala do bloco, vereador Lino, por até 2 minutos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Presidente. Vereador Pedrão. Gostaria que constasse a fala do vereador Lela na íntegra. Ok. Fala importante e que traz uma triste realidade do nosso município. Ok. Vereador Lino, por até 2 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, vereadora, vereadores, público que nos assiste na galeria e aos telespectadores. Eu queria dar continuação à minha fala, quando aqui houve uma sessão em homenagem, em abertura à Semana do Meio Ambiente, por iniciativa do vereador Marquito, só para aprofundar alguns pontos em que o prefeito respondeu alguns questionamentos. O que eu tinha levantado com relação, e aqui os vereadores que me antecederam, o vereador Marcelo, da Intendência, destacou nessa direção, e o vereador Pedrão, que é a ausência, não há um plano de drenagem para essa cidade, já há décadas, isso. Toda vez que tem problema de enchente, lá vem de novo o assunto. Mas quer dizer, tem que haver uma política séria, dentro do Conselho do Meio Ambiente, de realmente tramitar um plano de drenagem para a cidade. E agora o problema da intempérie está muito instável isso.
Até um plano de emergência que tem que ter feito para o caso de intempéries muito bruscas, que cada vez se repete mais. Então, isso é um ponto que eu quero reforçar na mesma direção. Um plano de resíduos sólidos também, que é outro problema sério já há muito tempo. E o que o vereador Marquito levantou é nós realizamos um debate dentro do plano diretor, na UDESC, sobre a capacidade de suporte, e se mostrou que não há um diagnóstico sobre a capacidade de suporte na cidade, ou seja, instalações, um diagnóstico sobre isso. A Casan joga o problema para o plano diretor. Não, se você disser que tem uma densificação de prédios de 20 a 30 andares, nós vamos fazer um plano de acordo com essa verticalização? Não, é o contrário. Tem que ver qual é o quadro atual da capacidade de suporte. Por exemplo, a Trindade hoje já esgotou toda a infraestrutura, para a partir disso fazer o plano diretor. Então esse é um ponto. O outro são as condições ambientais, que avançou, viu? Para quem não sabe, na minuta 3 do plano diretor, avançou essas mapas, estão incluídos na minuta 3, que antes não estavam, na minuta 2 e 1. Então já é um avanço também nesse ponto. Então, esses aspectos... Agora, por mais de 30 segundos, a resposta do prefeito também não satisfez. Eu acho que realmente há um socateamento do IPUF. Embora eu entenda que a integração otimizaria, mas o IPUF foi rebaixado na sua atribuição. O Afloran é o esforço dos técnicos, mas tem que aumentar a contratação para estar na frente desse processo, inclusive o plano de macrodrenagem. Então, a parte institucional do Cefam, do IPUF, tem que ser órgãos centrais para a questão ambiental e a questão do desenvolvimento urbano. Então, esses são os pontos que eu queria colocar aqui, de que sem isso, iniciativas, a Semana do Ambiente vai ser festiva, etc., muita atividade. Bancada do PR cedeu ao vereador Tiago, bancada do PRB cedeu ao vereador Tiago, bancada do PSC cedeu ao vereador Tiago, bancada do DEM, vereador Miltinho. Quero aqui registrar, senhor por presidente. Até 6 minutos. Presidente, gostaria de registrar a presença do ex-vereador Guilherme Botelho, que muito nos honra aqui na galeria, um dos melhores vereadores da legislatura passada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lino. Não, é só para, na mesma direção, a cumprimentar o nosso vereador Guilherme Botelho, um grande vereador aqui na casa, né, muito acolhedor, um enorme coração, e também a vinda, né, do vereador Tiago Silva, embora a gente também, o vereador Sandrino foi um bom vereador na casa, foi um grande parceiro, mas é bem-vindo aqui no retorno do vereador Tiago para contribuir para esta casa. Obrigado. Ok, vereador Miltinho, para encerrar o horário dos partidos por até 6 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos assiste pelas galerias e TV Câmara. Senhor vereador, quero começar hoje aqui falando rapidamente sobre uma notinha que saiu no Jornal Notícias do dia 23 de maio, onde fala sobre uma servidora dessa casa. É muito comum a gente ver as pessoas reclamar do funcionalismo público, dos funcionários públicos, e são poucos que elogiam e parabenizam aqueles que atendem bem. E no dia 23 saiu uma notícia, um e-mail publicado, Notícias do Dia, de um cidadão aqui de Florianópolis que veio até a Câmara Municipal e foi atendido no balcão da cidadania pela servidora dessa casa. Até ele se engana no e-mail e coloca que é funcionário do IGP, mas não, ela é funcionária dessa casa, funcionária da Câmara efetiva, e ele elogia o trabalho e o atendimento feito pela servidora a ele. Então, gostaria de fazer esse registro e deixar aqui também meus parabéns à servidora Miriam pelo belo trabalho que ela vem exercendo na função que está fazendo. E também subo essa tribuna, presidente, para fazer uma correção. No último dia, na última vez que o presidente do DEINFRA veio aqui, o senhor Vanderlei, eu fiz um comentário sobre o fechamento do retorno ali na descida de Inglês, do sentido bairro centro, e as informações que eu tinha, quando recebi no passado, lá no ano passado, quando foi fechado aquele retorno, tinham me comentado que uma entidade pequena do bairro de Ingleses tinha solicitado aquele fechamento e que era uma entidade pequena, sem representatividade, e assim eu comentei aqui na sessão daquele dia, pedi a palavra e fiz esse comentário sobre a associação. Só que depois me chegou as informações corretas e eu fui verificar e eu vi que a entidade que solicitou aquele fechamento foi a AME, Associação de Moradores de Ingleses, hoje uma entidade já bem representativa, bem representada lá no bairro, com o Ciro, com o César e outros que se envolvem lá na entidade. Então, eu subi na tribuna também e faço questão de fazer esse registro e fazer
esse concerto, porque é uma entidade respeitosa, uma entidade que trabalha pelo bairro, e eu que venho do associativismo já há longa data, militando com a CIF e com outras entidades, também sei a dificuldade que as entidades enfrentam e lutam, e seria muito injusto eu deixar esse assunto aqui passar como se fosse aquela entidade que tivesse solicitado, como se fosse uma entidade pequena. Então, eu gostaria de fazer essa correção e dizer que a informação que tinha chegado a mim é uma informação errada, e a entidade que hoje está lá e que representa aquele bairro é uma entidade importante, sim. Eram os assuntos que eu tinha para hoje, senhor presidente, e sobrou tempo aí para sua alegria. Uma parte, vereador Pedrão. Vereador Miltinho, eu parabenizo pelo gesto de humildade em reconhecer um equívoco, e realmente nossa função aqui, às vezes, de levar uma informação, nos torna refém das nossas próprias palavras, e dependendo de como a informação chega, nós a replicamos e às vezes cometemos um certo tipo de erro. Estou agora na oportunidade de desempenhar no segundo mandato, certamente já passei por situações muito semelhantes a que Vossa Excelência está passando, mas nada melhor do que reconhecer, e Vossa Excelência fazendo isso da tribuna ainda fica muito mais nobre. Então, parabenizo pelo fato e principalmente pela ação, que foi o mais importante de tudo, né? O fato de ter levado aquele desejo dos moradores da região adiante, de ter trazido o tema para a Casa Legislativa, de ter conversado com o DEINFRA, para tentar buscar uma solução para os moradores daquele entorno. Isso é o mais importante, é o mais relevante. Então, parabenizo pela sua ação. Obrigado, vereador Pedrão, e com certeza o mais importante é a solução do problema. Obrigado, presidente. Terminado o grande expediente, passamos ao prolongamento do expediente. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos da pauta. Primeiro requerimento de autoria do vereador Lino Pérez requer a criação da Frente Parlamentar do Plano Diretor Participativo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lino. Eu queria solicitar o requerimento para discutir em blocos, que são 29 requerimentos. Não, coloca a deliberação em plenário, mas a gente quer discutir um a um, principalmente esse seu requerimento. Coloco o requerimento do vereador Lino em plenário, os vereadores que concordam. Quem concorda, como está? Quem não concorda, se manifeste. Vamos discutir um a um, vereador. Em discussão, o primeiro requerimento, vereador, de autoria do vereador Lino Pérez. Vereador Lino Pérez, por até 5 minutos. Cadê aquela tabelinha? Senhor presidente, vereadores, vereadora, público que nos assiste, aos telespectadores. Eu coloquei questão de ordem, senhor presidente, porque já houve precedentes anteriores de uma pauta extensa que a gente acaba arrastando, agora vai um por um, isso vai longe. É nesse sentido que a discussão em bloco era mais importante para a gente acelerar vários requerimentos aqui que exigem urgência, mas nesse sentido que eu coloquei, mas infelizmente vai ser um a um. Então, agora eu quero discutir também um a um, porque eu tenho cada requerimento desse também posicionamento e apreciação. Com relação à frente parlamentar, o primeiro que não é a frente parlamentar, que tem um erro, não é a frente popular, é a frente parlamentar. Tá? Assim como foi corrigido a frente parlamentar popular da mobilidade urbana da iniciativa do vereador Michael, que agora passou parlamentar, a minha sempre foi parlamentar, já está colocada ali desde o requerimento. O segundo aspecto é o seguinte, por que essa frente parlamentar? Bom, gente, é o seguinte, esse enfoque, primeiro, é interdisciplinar, não diz respeito a uma comissão ou outra. A frente parlamentar tem a grande vantagem de fazer a ponte da sociedade, o debate lá fora, com a Câmara. Ou seja, vai preparando e não esperar que chegue aqui a peça, o anteprojeto vindo do prefeito, mas já começa a debater e dialogar com a sociedade, e que tem um debate lá complicado, que tem uma parte socializada e não, junto com o IPUF, cujos técnicos têm feito trabalho hercúleo para levar o plano diretor. Então, é nesse sentido que a frente parlamentar faria a ponte e preparando para discutir aqui na casa, fazer uma espécie de metodologia de ponte. Então, eu quero colocar que, como o tratamento é das 8 comissões, não é de uma ou duas, não é da aviação que eu faço parte, nem do meio ambiente, que são as mais tradicionais, mas tem a ver com o turismo, que é o desenvolvimento da cidade, em termos econômico, social e ambiental, não é só espacial e territorial. Se fosse isso, seria exclusividade, inclusive eu como arquiteto,
de reivindicar só na parte espacial. É geral isso, então estão todas as comissões. Nesse sentido, a frente parlamentar, já aprovamos não sei quantos frentes parlamentares aqui que não funcionam. Essa aqui, que é a chave para nós, é importante que ela viesse e fizesse essa ponte. Eu digo mais, os presidentes das comissões, não sou eu que estou propondo, não é proponente, não sou eu como arquiteto, embora eu acompanhe isso aqui desde 2006, no mínimo. No início dos anos 90, nos bairros como Campeche e Santinho, eu como professor da universidade. Mas estou falando no sentido dos presidentes de comissões, pudessem participar, ou membros, pudessem participar dessa frente parlamentar, para que pudesse fazer essa ponte, facilitar o trabalho. E quando chegar na casa, ela vem mais amadurecida. Então, o espírito da ideia foi esta, e não qualquer outra intenção. Eu já falei com alguns presidentes, com o vereador Dalmo, o vereador Fábio Braga, e alguns outros, o vereador Gabrielzinho, enfim, para explicar essa intenção. Não é minha em particular, é nesse sentido só facilitar. Inclusive, evitar essa judicialização que está acontecendo, é de poder, porque tem uma lógica por que está acontecendo isso. Porque muitas deliberações nas audiências públicas não apareceram na minuta 1, deu problema lá atrás, a 2 travou, lembra, com a arquiteta Vanessa, que foi a passagem de uma administração para outra, e agora nós estamos na minuta 3. E na minuta 3, eu conversei com os técnicos do IPUF, eles gostariam de explicar isso melhor para a população, mas o prazo ficou de 1 mês agora, a menos, né, para fazer audiência pública. Então, para evitar isso, é que a frente parlamentar, a Câmara, dialogaria com o núcleo gestor diretamente. Porque a ideia é que o presidente da Câmara vá lá conversar para fazer um ajuste do que vem de lá para cá. Mas é melhor ver se o presidente Salgui Pereira pudesse ser os representantes das comissões ou os presidentes das comissões. É nesse sentido, vereador Dalmo, que é o espírito da ideia, tá certo? Para evitar trauma de novo, como aconteceu da outra vez. Então é nesse sentido que eu estou colocando, eu vim trazer essa contribuição, né? Bom, mesmo que não passe essa ideia frente parlamentar, de qualquer maneira vai ter que fazer esse mutirão. A ideia é antecipar um pouco o mutirão, porque eu tenho ideia, devia ter mais tempo, viu? No cronograma que é da prefeitura, que tinha aquela ideia de amadurecimento da minuta 3, com calma, aí vai para o núcleo gestor, aí mostra para a sociedade a minuta 3 acertada, que hoje já está com problema, com 30%, 40% com problema de censo, nós temos que acertar aquilo, aí faz a audiência pública final, tem a conferência ainda, e depois vem para cá. Então esse processo levaria 3 meses, 4 meses, e não com a ordem do juiz Cras Borges, que está propondo 1 mês agora, está muito em cima. Eu não concordo com essa deliberação do juiz. Então, nesse sentido, que como nós vamos ter até agosto, a frente parlamentar faria essa ponte, para quando chegar aqui na casa, está mais amadurecido em termos de método, é só isso. Inclusive, ela pegaria a proposta das 5 audiências regionais aqui na casa, estão propondo aí, que eu defendo, ela pegaria essa ideia também para coadunar com a casa. Acrescento 30 segundos. É nesse sentido só, que seria um tradutor para evitar uma separação da Câmara, do que está acontecendo lá fora, quando chegar aqui na casa, como se fosse uma peça nova, que não é. Então, a Câmara traz isso para aqui e nos ajuda. Eu gostaria de fazer a frente parlamentar, portanto, é o mutirão das comissões, todas elas juntas. Eu até recomendo que fossem os seus presidentes, que fica mais fácil, e a gente ajuda, para ele fazer essa ponte. É nesse sentido que está o espírito da frente parlamentar, não é de um vereador isolado de uma força política. São todos dessa casa. Então, é nesse sentido que estou trazendo essa contribuição. Obrigado, vereador Lino. Próximo inscrito, vereador Dalmo Menezes. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, vereador Lino, este assunto, eu lembro foi tratado também lá em Ratones, quando nós falamos sobre aquele empreendimento, aí foi sugerido criar uma frente parlamentar para tratar deste assunto aqui do plano diretor, formaria uma comissão especial ou a frente parlamentar para cuidar desse assunto. Só que naquele momento, nós tínhamos a informação que o plano podia chegar nesta casa em junho. Como agora existem comentários que pode vir só em agosto, daqui a 2 meses, mês de agosto, o que nós temos que fazer? Deixar chegar na casa, porque qualquer comissão que vai ser formada agora pode entrar em conflito com quem está realmente elaborando o plano. Então nós não podemos, neste momento, na minha avaliação, criar uma frente parlamentar para estar em contato com o IPUF, que eles podem não entender, a equipe, o grupo gestor, pode entender que a interferência da Câmara Municipal sem antes chegar nesta casa.
Por isso eu acho que nós devemos deixar primeiro chegar nesta casa. Se tiver divergência, vereador Fábio Braga, tiver divergência, aí uma comissão especial para acompanhar o plano na sua tramitação. Neste momento, eu acho que não é viável não formar mais uma comissão para analisar o plano sob estudo do IPUF e das entidades do Executivo. Você não parte, Vossa Excelência. Não, é só esclarecimento que o senhor vereador mesmo, na Comissão do Meio Ambiente das Trilhas, Perfeito. lá achou boa a ideia da frente parlamentar. Eu não entendo que você mudou a posição. Não, exatamente. Eu estou falando isso, vereador. Eu estou falando isso porque naquela Comissão das Trilhas, eles falavam que no início de junho ia chegar o projeto desta casa. Agora, eu fiquei sabendo hoje que pode chegar no mês de agosto. Então, 2 meses seguidos, nós não podemos fazer agora uma comissão e interferir no plano que está sendo elaborado. Mesmo porque ele vai chegar na casa e pode haver aqui um estudo, vai passar pelas comissões, pode criar uma comissão especial para acompanhar esse projeto. Ou uma frente parlamentar, não tem dúvida. Só que eu acho que como ele não chegou ainda nesta casa, formar uma comissão especial agora, uma frente parlamentar, no dia do projeto do vereador Pedrão, que tratava das trilhas, não foi muito claro. Eu acho que uma comissão frente parlamentar é importante, mas não veio, não está aqui o projeto. Então eu acho que a minha posição é aguardar chegar nesta casa para iniciar então uma frente parlamentar. Aí eu concordo em criar até para acompanhar. Até acho que devia ser uma comissão especial para acompanhar o plano diretor. Do meio ambiente, da aviação, do trabalho, defesa do consumidor, do turismo. Podia ser uma comissão especial. Mas quando chegasse nesta casa, agora, antecipar agora, é fazer uma comissão para entrar, não é disputa, mas ter dificuldade entre o Executivo, o IPUF está elaborando, as entidades organizadas e a Câmara criar uma comissão para fazer esse trabalho agora. Eu acho que o momento ainda não é adequado. Por isso, presidente, eu acho que nós devemos, na minha opinião, aguardar um pouco mais esse requerimento do vereador Lino e quando chegar o plano, se for possível, até criar essa frente. Mas no momento, eu sou contrário. Ainda em discussão, requerimento. Vereador Tiago Silva, 5 minutos. Depois, vereador Marcelo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Vereador Lino, eu aqui respeito a sua biografia, respeito a sua história, e o senhor aqui é um dos vereadores que tem uma base de conhecimento muito aquém de alguns outros vereadores nessa matéria. Acho que essa casa deve sim criar uma comissão para analisar o plano diretor, desde que o plano chegue nessa casa. Eu vejo que essa comissão ela deve ser formada pelo senhor, vereador Pedrão, vereador Marquito, vereador Miltinho, vereador Dalmo. No PMDB me coloco à disposição para estar nessa comissão. Agora, seria, vereador Lino, algo inédito você criar uma comissão se o plano ainda não chegou na casa? Antecipar a criação da comissão. Eu sou a favor, não de uma frente, mas sim uma comissão especial para analisar o plano diretor, desde que o plano chegue na casa. Agora, nós aprovarmos essa comissão, eu acredito, vereador Lino, que da maneira que vem se tratando a questão judiciária, as decisões, ela é do dia para a noite, eu acho que esse ano nem chega o plano diretor. Nem chega, porque há fatos inéditos de suspender as audiências, a véspera das audiências, e vice-versa, vereador Dalmo. Então, o senhor imagina se nós criássemos uma comissão do orçamento sem que o orçamento chegasse a essa casa? Criássemos a comissão da educação sem o plano da educação ter chegado a essa casa? É antecipar algo que não existe. É antecipar algo que não existe. Então, vereador Lino Pérez, acho que por coerência, o senhor deveria retirar esse requerimento, e quando chegar o plano, apresenta um requerimento pedindo uma comissão especial
para tratar o plano diretor. Mas desde que o plano chegue a essa casa. Os senhores imaginam nós aprovar algo que não existe? Aqui nessa casa ainda não existe. Então eu aqui, na minha manifestação, vereador Lino, eu acho que o senhor tem a preocupação e o senhor tem legitimidade. Agora, vereador Lino, desde que o plano chegue a essa casa, eu vou acompanhar o seu requerimento. Parte, né? Uma parte, vereador Lino. Não, acho que está vendo um equívoco aí, vereador. Você acabou de chegar agora aqui, esse processo já foi feito anteriormente, é o velho argumento de quando chegar aqui na casa. Não, quando chegar na casa, óbvio, nós temos atribuição e comissões específicas para isso, e até eu concordo que tem uma comissão especial. Mas a frente parlamentar é um aspecto externo, para dialogar com a sociedade organizada lá fora, para escutá-la, para trazer melhor para casa. Não é interferir um poder sobre o outro. De acompanhar lá fora. Lino, então é externo, não é interno. Entendeu? Vereador Lino, uma inversão de independente de eu chegar nessa casa, eu tenho a mesma legitimidade que o senhor tem. Então o senhor é vereador como qualquer outro vereador aqui. Tá? Se o senhor não se licenciou para o seu suplente, é um problema do senhor e do seu partido. Porque o senhor, na condição de suplente, já esteve aqui nessa casa, quando o vereador Márcio de Souza saiu e Vossa Excelência assumiu. Então, vereador Lino Pérez, eu só estou contraditando que eu não sou contra essa frente e essa comissão. Eu sou a favor, desde que o plano chegue nessa casa. As discussões agora, elas são do Executivo. Eu sou a favor. Vossa Excelência até pode discordar do momento. Eu sou a favor, se o senhor não apresentar, quando chegar a essa casa, eu vou apresentar. Como qualquer outro vereador aqui pode apresentar. Mas desde que o plano chegue a essa casa. Vossa Excelência, no antecipar, é que eu discordo. Acrescento 30 segundos. Então, senhores vereadores, eu entendo a preocupação do vereador Lino Pérez, ele é legítimo em trazer essa preocupação. Agora, vereador Lino Pérez, o senhor imagina o que nós estamos criando aqui, daqui a pouco Vossa Excelência pode pedir, no mês atual, a criação de uma comissão para tratar do orçamento que não chegou, vai chegar no final do ano. Então, vereador Lino, eu acho que tem que ter cautela, tem que ter uma aproximação muito próxima do plano que possa vir, para não ser um atropelo, mas essa casa ainda não recebeu o plano. E se amanhã vem uma decisão judicial e diz, está suspenso o plano? Então é só essa cautela. Obrigado, vereador Tiago. Próximo, vereador Pedrão. O vereador Marcelo foi equívoco dessa presidência. O último inscrito da noite, vereador Renato, após o vereador Pedrão. Demais inscrições para a próxima sessão. Vereador Pedrão, Vossa Excelência tem 5 minutos. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os colegas parlamentares, o público que nos acompanha, presencialmente também pela TV Câmara. Senhor presidente, eu quero cumprimentar a autoria do requerimento de qualidade do vereador Lino Pérez, requerimento importantíssimo para a nossa cidade. O plano diretor, quando veio para cá na legislatura passada, foi um show de horror. Um plano que não estava pronto, vereador Maicon Costa, um plano que não tinha os mapas em anexo, um plano que não tinha as tabelas de uso, ocupação em anexo, um plano que tinha 323 artigos, e foram apresentadas 652 emendas, das quais inúmeros parlamentares subscreveram sem ler as emendas, tanto que foi até motivo de denúncia por vários parlamentares e cidadãos dessa cidade, referente a parlamentares que subscreveram por mais de 3 vezes a mesma emenda. Então, são ações como essas, onde um plano que trazia o futuro da nossa cidade foi votado e discutido em menos de 3 meses aqui dentro, algo que nós não podemos reviver. Essa frente parlamentar de autoria do vereador Lino Pérez é uma frente parlamentar importantíssima para a nossa cidade. A minuta do plano diretor da cidade, senhores vereadores, já está disponível para consulta de qualquer pessoa no site do IPUF. Já está lá, está disponível. Todos os vereadores já acessaram, inclusive do computador aqui da Câmara. Vi vários senhores parlamentares já analisando
como que está o zoneamento do seu bairro, como que está o problema das ruas da nossa cidade. Senhores vereadores, vocês acham que nós não temos tema para discutir antes da chegada do plano diretor, com referência a essa frente parlamentar? A problemática das ruas, que estão todas, vereador Dalmo, esperando para serem denominadas, mais de 200 de projetos de denominação de via aqui, pessoas que não têm a dignidade de receber uma encomenda na sua casa, pessoas que não conseguem abrir um crediário no mercado, pessoas que não conseguem receber uma correspondência na sua casa. E é problema de quem? É problema do plano diretor da cidade. Por isso que essa frente parlamentar do vereador Lino Pérez é importante, sim, para essa Casa Legislativa abrir, nem que limite-se, vereador Dalmo, o escopo de atuação dessa frente parlamentar. Que coloquemos uma mudança no texto, colocando que é única e exclusivamente para decidir as questões da denominação de via do município. Nós temos que agir, senhores vereadores. Não podemos esperar o plano diretor chegar aqui na casa para, em 3 meses, tomarmos a decisão de qual futuro Florianópolis terá. Nós seremos irresponsáveis se fizermos isso. Vamos antecipar a discussão. Temos muitos assuntos pendentes, senhores vereadores. Vamos trabalhar na questão das ruas. Vereador Dalmo, Vossa Excelência que briga para que as pessoas tenham endereço. Vereador Maicon Costa, vereador Leila, todos aqui têm um entendimento convergente para esse ponto. Vamos aproveitar essa oportunidade e colocar esse tema abaixo. Concedo antes ao vereador Marcelo, que pediu anteriormente, Vossa Excelência na sequência. Obrigado, vereador Pedrão. Confesso a Vossa Excelência que eu ainda não acessei a minuta do projeto. Porém, já fui procurado por alguns moradores, inclusive no fim de semana, o morador dos ingleses me falou que tudo o que foi construído nas audiências, nos bairros, que foi contemplado a primeiro momento, está tudo fora. É verdade. E não podemos mais dizer que aqui foi aprovado 300, 400 emendas, se elas hoje não estão mais no plano atual. Inclusive, as da audiência pública. Eu participei da audiência pública no Náutico, várias pessoas protocolaram os pedidos, foi reconhecido no mapa anterior, que agora não estão mais contempladas. Então, nós temos que cuidar muito isso. Só para deixar claro. E parabenizo Vossa Excelência pelo discurso. Muito obrigado, vereador Marcelo. Por isso que é importante aprovarmos essa frente parlamentar para tomarmos ciência de qual a real situação. Porque muitos moradores que foram na audiência não foram contemplados. E nós temos que saber o porquê. E o IPUF deve, sim, trazer essas respostas. Então, nada melhor do que a frente parlamentar. Vereador Dalmo. Vereador Pedrão, eu agradeço a parte que Vossa Excelência me concede, mas eu queria, ao mesmo tempo, fazer um pedido ao presidente que fizesse mandato fazer um levantamento de quantas comissões foram formadas, ou quantas frentes parlamentares, e o resultado dessas comissões já teve algum impacto positivo, porque está se criando muita comissão, e não se, informações que tem, que não se reúnem para discutir alguns assuntos. Isso, vereador, o que Vossa Excelência falou, o plano diretor não vai apenas se limitar às vias públicas, é um contexto geral, sim. E quero aqui concordar com o vereador Marcelo, que das emendas apresentadas em 2014, segundo informações do que está sendo elaborado, muita coisa não existe. Então, não é 300, não são 300, praticamente é um plano diretor novo. Parece que é mais velho. Esse que está sendo montado é um plano novo. Exatamente. Então não se fala em tantas emendas. Emenda foi em 2014. Próximo, vereador Renato Jéssico, último inscrito para o dia de hoje. As inscrições ficam abertas para amanhã. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Dalmo. Presidente, só para concluir, eu só queria dizer, pedir a Vossa Excelência mais uma vez, que fizesse um levantamento, mandato para a assessoria fazer um levantamento, quantas frentes parlamentares foram criadas e quais atividades da frente parlamentar. A assessoria técnica. Obrigado, para a devida questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, só para deixar aqui claro a todos, que na lei do plano diretor aprovado em 2014, foram aprovados no plenário 305 emendas. Qual é a questão de ordem? E não, deixar registrado isso, senhor presidente. E nesse atual plano, somente a minuta está disponível no site do IPUF. Não chegou até a Casa do Povo ainda. Muito Vossa obrigado. Excelência me permite, mas... Vereador Renato Jéssico. Questão de ordem, senhor presidente. Depois do vereador Renato Jéssico, pode ser? Pedir junto com o Pedrão, pô. Então, pode ser o Renato da farmácia, tá? Só um minuto, então. Questão de ordem, vereador Maico. Questão de ordem. Só para já antecipar minha inscrição,
para fala amanhã, vereador. Sim. Vereador presidente, já deixar registrado Não tem problema. meu interesse no Será atendido. Registrar vereador Lela, vereador Maicon, vereador Dinho, mais algum vereador? Vereador Catume, mais algum vereador para discutir? Vereador Fábio Braga. Obrigado, 5 minutos, senhor presidente. vereador do Renato Jéssico. Obrigado, vereador Maicon Costa. Senhor presidente, quero aqui parabenizar o vereador Lino em trazer esse tema em forma de requerimento, porque a importância que se tem dentro da própria Câmara Municipal em buscar uma discussão de um tema tão relevante e principalmente para que haja explicações para os moradores. Nós precisamos trazer nessa frente parlamentar vários e vários setores do município que não têm informações. Vereador Lino, vou lhe dar um exemplo. A comunidade da Cidade da Barra, ela fez no requerimento dessas audiências locais, de que queriam uma área como área residencial exclusiva. A comissão veio ao meu gabinete e consegui explicar para eles de que não tem mais área residencial exclusiva, e sim predominante. E aí conseguimos fazer um diálogo para dizer o que realmente pode e não pode ser feito. Isso, se nós, cada vereador, formos fazer no gabinete para, sei lá, mais de 100, 200 mil pessoas, é impossível. Então a frente parlamentar, ela é de fundamental importância e que tenha reunião semanal, com horário definido, data definida, para que isso seja, inclusive, um marco dentro da cidade antes que esse projeto venha para a Câmara. Porque nessa situação a gente pode diminuir o descontentamento da população com relação ao não saber. Que o problema é que muitas vezes você ouve críticas ao plano diretor por não ter informações técnicas, e acho fundamental que essa frente ela faça essa discussão do esclarecimento das questões técnicas. Aqui não é uma questão de oposição, nem de situação, nem de ambientalista e não de ambientalista, mas é uma questão de discutir a cidade. Nós precisamos ver realmente o que é relevante, o que é fundamental para que esse plano diretor possa ser aprovado. Pois não, vereador Lino? Sim, permite, nesse sentido, eu queria colocar aqui uma forma mais pedagógica, uma capacidade de suporte, não se fez esse diagnóstico. A Câmara pode fazer essa discussão, ajudar a Prefeitura nesse debate na intermediação. Outros aspectos técnicos não foram devidamente aprofundados. Isso ajudaria a essa Casa mesmo até entender o plano diretor, tendo ou não capacidade de suporte. Esse aspecto tem que ser antes. Porque quando chegar aqui na Casa, não precisa frente parlamentar. Aqui é uma comissão especial integrada com todas as comissões. Então tem que ser antes, exatamente. É o sentido inverso do raciocínio que está se colocando. Exatamente. E não é interferência do poder sobre o outro. É assessorar simplesmente e acolher, e não contra as comunidades ou qualquer coisa do gênero, interferindo nas comunidades. E como então, o senhor bem frisou, de questão pedagógica, de orientação. Vereador Fábio, por favor. Obrigado pela parte, vereador. Com relação à importância, de fato, não se discute. É muito importante a gente debater o plano, mesmo ele não está vindo antes para casa. E assim a gente já vem fazendo, né, vereador Renato? Na Comissão de Viação e Obras, o vereador Lino, o senhor, recebemos o pessoal da Daniela, já estamos debatendo. Mas o vereador Lino ele foi muito cirúrgico na palavra dele. Talvez nós estamos hoje pagando por 4 meses de aprovação de comissões, de frentes parlamentares indiscriminadas que hoje estão apenas criadas no plenário e não estão trabalhando. Quando hoje a Casa pode aprovar uma frente parlamentar importante, uma frente parlamentar que pode trazer informação e debate assintoso, e os vereadores querem participar, a gente acaba sendo tolhido por aprovações de comissões de frentes parlamentares, de alguns meses atrás, que foram criadas simplesmente por votação, vereador Renato. Hoje eles simplesmente foram criados como uma fantasia e não trabalham. E hoje uma comissão importante, como o vereador Lino está propondo, talvez não venha a ser aprovada exatamente por dezenas de frentes antes aprovadas que não serviram nada, como eu vi já o senhor, inclusive, comentando, e esse é um tema muito relevante para a gente debater. Votações passadas que não serviram para nada. Obrigado, vereador Fábio. O vereador Lino sabe o quanto que eu sou contrário à frente parlamentar, ele sabe disso. Porque nós entendemos, eu entendo, e tenho falado isso constantemente com o vereador Dalmo, que existe a comissão dentro da Câmara para debater, só que nós, por que é importante a frente parlamentar? Para antecipar o debate. Vereador Pedrão, por favor. Eu gostaria só de explicar também ao plenário, vereador, que tem 3 frentes parlamentares que foram criadas por este vereador, que devido a um erro da assessoria técnica da Casa, a publicação delas foi feita somente há 10 dias atrás.
Então, na próxima semana, já tem a reunião de instauração de todas as 3 frentes parlamentares, só devido a um erro de processo burocrático. Então, deixa aqui justificado, e as frentes na legislatura passada também trabalharam. Obrigado, vereador Pedrão. Então, eu queria até fazer aqui um apelo para que a gente possa antecipar essa discussão, possa aprovar essa matéria, independente de quando vir o plano diretor. Nós entendemos que é fundamental que esse ano haja aprovação. 30 segundos. Obrigado, vereador. Mas uma aprovação, com certeza, de consonância da Câmara Municipal, do Executivo e da comunidade. Esse tripé, ele é fundamental para... Encerrado o prolongamento do expediente, solicito aos senhores vereadores que façam o registro eletrônico de presença para que possamos iniciar a ordem do dia. Enquanto vossas excelências fazem o registro de chamada, coloco o requerimento em votação, o requerimento por presidente. Acordo, só um minuto, por acordo, a moção 2 e 3... Tá? Solicitação do autor, o 2 e o 3 serem retirados, arquivados. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o arquivamento do 2 e o 3. Questão de ordem, vereador Do requerimento? Não. Moção 2 e 3, arquivado. Questão de ordem, vereador Renato. Vereador presidente, quero justificar a ausência do vereador Afrânio e do vereador Marquito em função do Dia do Meio Ambiente. Eles estão numa palestra. Assessoria para devidas providências. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Maico. O requerimento de número 3... Foi arquivado. De autoria do vereador Bruno. Sim. É uma solicitação... Dele. Do vereador Bruno. Essa O presidência senhor não poderia toma... fazer a leitura do requerimento? Não é requerimento, é uma moção de repúdio que ele resolveu arquivar. Não faz mais parte da ordem do dia. Poderia fazer a leitura do... Não tem mais, para quê? Não há necessidade. Em um acordo ele retirou. Tá? Solicito o primeiro secretário para a leitura do primeiro projeto. Projeto de Lei 17.005/2017 do vereador Dinho, concede medalha Herbert de Souza à Casa de Acolhimento Semente Viva. Pareceres favoráveis. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira votação, o projeto. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Leitura do último projeto. Moção 022/2017 do vereador Lino Pérez, de repúdio ao uso das Forças Armadas para reprimir a manifestantes de movimentos sociais na esplanada dos ministérios em Brasília no dia 24 de maio de 2017, com a retirada do direito constitucional assegurados após brutal repressão policial contra manifestantes, comprometendo a estabilidade das instituições democráticas e republicanas deste país. Em discussão única, moção. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Lino Pérez. Não, eu queria sobrestar essa moção, tá, por 2 sessões. Senhor presidente. Coloco em votação o requerimento do vereador Lino para adiar por 2 sessões. Vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Pela ordem, vereador Tiago. Não, eu gostaria de pedir a contagem dos vereadores, porque era no sentido de que não teria quórum para a discussão da... Tem. Senhores vereadores, faltam 5 minutos para encerrar. Questão de ordem, vereador Gabriel. Só para registrar minha presença. Por favor, justificar a presença do vereador Gabriel e do vereador Bruno. Senhores vereadores, faltam apenas 3 minutos para encerrar a sessão. 19 horas, não há explicação pessoais. Certo? Eu estou inscrito, senhor presidente. Não há, tá? Pelo horário de 19 horas. Como há só 2 minutos, não abriríamos então. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a presente sessão, convoco outra para amanhã, terça-feira, dia 6 de junho, a horário regimental. Está encerrada a presente sessão.